Bom, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Minha dupla é composta por Bruno Cerqueira Barbosa e eu, João Paulo Mota Santana. Nosso tema é sobre o RISC-V ou RISC-V. Vamos começar com as características gerais do conjunto de instruções. E temos que o RISC-V é uma ISA, ou seja, uma arquitetura de conjunto de instruções. Foi desenvolvida originalmente na Universidade da Califórnia e compreende conjuntos de instruções de 32, 64 e 128 bits. Possui variações, como conjunto de instruções comprimido, e possui extensões para multiplicação e divisão, operações vetoriais, ponto flutuante, operações atômicas, SIMD, que é a sigla de Single Instruction Multiple Data, sistemas embarcados, entre outros. Uma das características sobre o RISC-V é que o conjunto de instruções comprimidas pode coexistir diretamente com as instruções de tamanho normal, ou seja, não é necessário trocar o estado da CPU para que se utilize instruções de 16 ou 32 bits. Além de que, o RISC-V não apresenta nenhuma extensão voltada ao processamento digital de sinais com inteiros. A sua arquitetura possui basicamente três especificações, como a de 32 bits, que possui as versões R532i e R532e, 64 bits, R564i e 128 bits, R5128i. O sufixo i indica-se que trata da versão íntegra, ao passo que o sufixo e indica que se trata da versão embarcada. Outros sufixos podem estar presentes quando a implementação inclui extensões, como A, que é o suporte a instruções e operações atômicas, M, multiplicação e divisão, essas duas vamos tratar mais tarde. C, suporte a instruções comprimidas, F, FPU com suporte a float ou precisão simples, dentre outros. Vamos agora falar sobre o ISA básico de 32 bits. O conjunto de instruções básicas é composto por 47 instruções, incluindo 8 instruções de sistema. A versão R532i tem 32 registradores gerais de 32 bits, enquanto a versão R532e tem apenas 16 registradores gerais de 32 bits. Começando com instruções de cálculo. Todas as instruções de cálculo usam 3 operandos. O primeiro operando é o registrador de destino, o segundo é o registrador de origem e o terceiro é um segundo registrador ou um valor imediato. Temos aqui, separados por legendas, 4 tópicos. O primeiro tópico é referente à adição e subtração com o valor imediato. O segundo, sobre a mudança de bit a bit. O terceiro, operações lógicas. E o quarto é o ajuste do registrador de destino. O controle de fluxo foi separado em duas partes. A primeira parte é sobre instrução de ramificação condicional, que é uma instrução condicional para dois operadores igual, diferente, menor ou maior, que é o primeiro tópico, e o segundo tópico é sobre conexões e condicionais, que basicamente adiciona o endereço da próxima instrução no registrador de destino. Acesso à memória. As instruções de acesso à memória são usadas para transferir dados entre o registro e a memória. O primeiro operando é o registrador, o segundo o registrador contendo o endereço e o terceiro um valor sinalizado imediato de 12 bits adicionado ao conteúdo do registrador usado para endereçamento. Temos 3 tópicos aqui. O primeiro tópico é sobre carregar um byte com uma palavra, metade de uma palavra da memória para um registro de destino. O segundo é o armazenamento de um byte de uma palavra, metade de uma palavra para a memória. E o terceiro é basicamente que garante que as operações desde o armazenamento até as memórias de instrução sejam concluídas antes da sua execução. E por último, temos as instruções do sistema. Uma instrução é usada para invocar uma chamada de sistema e outra configura um ponto de interrupção para o depurador. A chamada de sistema faz parte do eCall e o ponto de interrupção para o depurador é o break, que no caso faz parte do primeiro tópico. A seguir temos 6 instruções, que é o segundo tópico, que são usadas para ler e escrever nos registros de controle e status do sistema, que a sigla é CSR. Logo em seguida, os 3 últimos tópicos, temos 6 registros CSR de 32 bits, que são definidos como somente leitura. E agora iremos falar sobre o ISA básico de 64 bits. O ISA de 64 bits estende os registros do espaço de endereçamento de 32 para 64 bits. As instruções com sufixo W, que indicam uma palavra, têm a associação limitada à quantidade de bits na palavra, que são 32 bits, e não aos 32 bits das entradas.
Isso também tem implicações para as operações imediatas. Por exemplo, a operação de adição imediata, no caso a DDI, é usado um valor imediato de 12 bits e a DDI-W ignora o estouro de 32 bits e coloca o bit de sinal no bit 63 dos registradores. Os tipos de operações podem ser operações lógicas, que têm instruções como AND e OR, operações aritméticas, onde a gente tem a soma, a subtração, multiplicação, divisão. A gente tem operações de saltos, operações de transferência de dados também, onde a gente pode copiar os dados de um registrador e gravar na memória, enfim, entre outras instruções, né, como o João já falou e que também a gente vai ver mais à frente na simulação. Bom, agora iremos falar sobre registradores. São 32 registradores de uso geral, nomeados de X0 a X31, mais um registrador para o computador de programa, no caso o PC. No RISC-V não tem um registrador de status para armazenar flags da ULA, a unidade lógica e aritmética, sendo trocada por instruções de desvio que podem se comparar diretamente aos registradores. O RISC-V inclui também alguns outros registradores especiais, chamados de CSR, que é Control and Status Register, que residem no espaço especial da memória, que podem ter até 2048 registradores, e que são acessados por instruções especiais, como exemplo CSRRW, CSRRS e CSRRC. Outros registradores CSR, relativos aos modos privilegiados de execução, que no caso do RISC-V podem ser três, que são usuário, supervisor e máquina. Esses registradores deverão estar presentes quando o core implementar a ISA de execução privilegiada. Basicamente, o modo usuário é o modo não privilegiado, o normalmente utilizado para aplicação, enquanto que o modo supervisor permite acesso mais amplo ao sistema e o modo máquina permite acesso restrito. Todas as instruções de manipulação de dados operam com operandos de 32 bits, mas as instruções de carga e armazenamento podem operar com outros tamanhos de operandos, com o exemplo de LB, LBU, que é o primeiro tópico aqui mostrado, e eles carregam um byte da memória, ou LH e LHU, que carrega metade de uma memória, no caso 16 bits. Metade de uma palavra na memória, no caso 16 bits. Há duas instruções voltadas à sincronização de acesso à memória, que são chamadas de fence e fence.i. Além das instruções R532i, o microcontrolador inclui ainda extensões de multiplicação e divisão, sufixo M, e operações atômicas, sufixo A, que estão representadas na tabela que vai vir a seguir. Aqui, instruções da extensão M e instruções da instrução A. Sobre a extensão de instruções compridas, o C, é importante destacar que a ISA RISC-V prevê que a CPU irá traduzir em tempo real as instruções de 16 bits. No caso, para os seus equivalentes de 32, mas pode ter instruções com complementos de 16, 32, 48, 64 e assim sucessivamente. A distinção entre os diversos comprimentos é determinada pela codificação dos bits menos significativos, como está mostrado aqui na tabela. Começou com 16 bits e foi implementando 32, 48 até mais de 192 bits. Já sobre os exemplos de uso do RISC-V, como seu propósito de criação era ser um conjunto de instruções com um propósito mais geral, seu uso no mercado ele é bastante amplo e diversificado, e vai ser suportado para executar em microcontroladores que processam gráficos e imagens ou até mesmo em processadores de servidores. Gigantes da tecnologia como Google, Huawei, IBM, Samsung, Alibaba Cloud e Microsoft utilizam esse conjunto de instruções para alguns projetos e também possuem uma parceria com a Fundação RISC-V. Indo agora para exemplos mais claros, o grupo Alibaba projetou o Xuanti 910, ou XT910, que é um SOC para servidores. Mas antes, vamos aqui fazer um parêntese para explicar o que é um SOC. SOC vem do inglês System on a Chip, e quer dizer sistema em um chip, e se refere a todos os componentes de um computador que formam um circuito integrado, ou seja, um chip. Voltando para o XT910, ele é composto por 16 núcleos RISC-V de 64 bits, que estão organizados em clusters de 4 núcleos com 32 ou 64 KB de cache de dados L1. Mais um exemplo foi que em junho de 2021, a Academia Chinesa de Ciências anunciou que está preparando o lançamento de 2.000 notebooks baseados na arquitetura RISC-V. Ela pretende fazer a entrega deles até o final deste ano, 2022 no caso.
O último exemplo é uma plaquinha de desenvolvimento. Ela tem um nome bem comprido. É a Seeed Studio Cyber de Logan Nano, fabricada pela empresa Giga Device. Essa plaquinha ela possui um núcleo RISC-V de 32 bits. Agora, vamos para a tarefa extra. Para esse processo de simulação, iremos utilizar o BRISC-V Simulator, que foi desenvolvido pelo Laboratório de Computação da Universidade de Boston. Iremos executar as operações aritméticas, que no caso serão algumas somas, e também a operação de transferência de dados, onde a gente vai pegar o resultado da soma que estará armazenado em um registrador e iremos mover para a memória. Antes disso, é importante ressaltar que os processadores com conjunto de instruções RISC-V, eles possuem o load store como uma das características da sua arquitetura. Ou seja, se eu quero fazer uma operação, eu não posso simplesmente pegar um dado que está na memória, mandar para ela executar e ela devolver para a memória. Não. A gente precisa antes do registrador. Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma soma, né, a gente vai pegar o primeiro número que está na memória, mandar para o registrador, a gente repete isso com o segundo operando, né? Manda da memória para o registrador, e aí a gente pega do registrador, manda para ela executar. Então, no caso, como uma soma, ela vai fazer a soma desses dois números, vai devolver o resultado para o registrador, e só então que a gente vai pegar do registrador e mandar para a memória. O nosso registrador ele é um ISA básico de 32 bits, e ele possui 32 registradores. Vamos lá dar uma olhada. Então, além desse conjunto aqui com 32 registradores, né, a gente tem também o contador de programa. Mas a gente vai focar aqui só no zero, né, que ele é um registrador que ele armazena apenas o zero e ele é útil em operações onde a gente quer conservar o outro valor, né, ou então quando a gente faz uma operação e a gente não quer salvar esse valor, a gente usa o zero aqui. E a gente vai olhar também esses registradores com rótulo T, né, que eles são registradores de valores temporários e a gente vai utilizar esses dois registradores na nossa simulação. Bom, vamos dar início agora ao processo de simulação. E nosso programa, nosso código, né, ele vai somar o valor de duas variáveis. Então, a gente trouxe aqui em Python. Como é que a gente vai fazer? Ó? A gente armazenou o 12 no x, o y, ou 13 no y, né? E para fazer a soma, a gente só somou, né? Criou uma variável resultado que soma x e y. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui em Assembly? A gente vai fazer o quê? Ó? O addi, né? Ele, no T0, né, vai receber 0 mais no caso, o 12. Que seria equivalente aqui, ó, o T0, ele recebe 0, esse 0 aqui é aquele registrador que só armazena no 0, mais o 12, que é o imediato, tá? Então, agora a gente vai lá para o simulador ver o código completo. Bom, agora vamos dar início à nossa simulação. Então, a gente vai carregar aqui o nosso código, que é de uma extensão S, né? E aqui essa parte cinza foi a parte que é a parte do código que o próprio simulador gera. A parte branca aqui foi o que a gente realmente fez. Vamos começar lá. Então, ele vai vir aqui o apontador, né, de pilha. Aqui ele vai depositar no SP, né, o 1536. E agora a gente vai para o nosso código em si. Veio para a função main. Então, aqui, ó, o T0 ele vai receber 12, né, porque é 0 mais 12, vai receber 12. Então, aqui recebeu 12. O T1 aqui recebeu 13. 0 mais 13, né? E agora a gente vai fazer a soma. Em vez de ser ADDI, vai ser ADD, porque quando tem o sufixo I é porque ele envolve um imediato. Então, como aqui é entre registradores, vai ser T0 mais T1, né? Que vai ser depositado em T2. Então, 12 mais 13, 25. Agora a gente tem aqui o ADDI na posição no registrador 3, né? T3, que vai ser 0, né? Mais 1532. Por que 1532? Porque a gente quer botar nessa posição aqui da memória. Então, a gente vai converter, ó, 5FC 1532 em decimal, tá? E aqui, né, então vamos passar para executar ela. Quando a gente olhar aqui, 1532 no T3. E agora o SW. O SW é a instrução Storage Word, ou seja, armazenar a palavra. Então, a gente vai fazer 0 mais aqui o T3, né? T3 é 1532. Então, vai ser exatamente nessa posição aqui, ó. Ele vai armazenar o T2. T2 é o 25. Então, vamos executar. Feito isso, está aqui, ó, nessa posição da memória, 9. Qual o valor de 9? 9 em decimal é 25. Ou seja, a gente executou duas operações. A gente fez as somas, as operações aritméticas aqui, e aí a gente fez também a operação de transferência de dados. A gente pegou um dado que estava no registrador e colocamos na memória. E assim o nosso programa chega ao fim. Aqui temos as nossas referências, os créditos,
E assim termina nossa apresentação. Obrigado por assistir.